Olá, seja bem-vindo mais uma semana aqui no nosso Hiperlinkados, onde nós discutimos teologia, Diego. Bíblia, não é? Aquilo que está na Bíblia. Como você já está acostumado aqui no Novo Tempo, seja bem-vindo conosco. E, Diego, não é só aqui, né? Não se esqueça que nós temos conteúdo exclusivo na internet. Então você entra aí nos nossos canais de comunicação aí via internet, interage com a gente. Nós, inclusive, teremos momentos exclusivos para responder perguntas, porque a gente sabe que no tempo que a gente tem aqui, Júnior, não dá para tratar de tudo e algumas perguntas vão surgir e aí a gente vai ter lá a condição de te responder, te dar mais conteúdo ainda do que você tem aqui no Hiperlinkados. Então, entra aí nos nossos canais, assista os vídeos no YouTube que já vão sair antes do programa, já te preparando para o tema e participe com a gente aí por meio da internet. E por falar em pergunta, Diego, nosso último programa terminou com uma pergunta. Ficou uma pergunta no ar. A salvação é unicamente pela graça. É isso, Diego? É isso. Não precisa fazer nada. Só crer. É isso, Júnior? É isso. Mas e se for isso, então o que a gente faz com a lei? Ficou entendido aqui Ficou entendido. que a graça de Cristo é boa demais para ser verdade. Exatamente, porque ela vem de graça e nos salva sem que a gente tenha feito nada para merecer isso. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. E tem mais um detalhe, Diego. Você sabe que quando uma coisa é boa, a gente não acredita. Não, é isso que eu queria falar no último programa, eu tinha esquecido. Sabia? Quando é muito bom, a gente não acredita. Cara. E se a gente começa a falar algumas coisas que são duras, o pessoal gosta, né? Gosta. Vou dar um exemplo pra você. Veja só, você cortou o cabelo essa semana e você pergunta pra 10 pessoas se ficou bom. 9 falaram ficou bom. Uma falou não gostei. Você acredita em qual? Você é afetado por aquela uma que falou que não gostou. Dá um problema aí, sabe por quê? Porque a Bíblia é chamada de evangelho. Boa nova. Boa notícia. Então, a Bíblia, ela quer trazer para nós uma boa notícia, Diego. Coisa boa. Sim. Só que a gente conseguiu, ser humano... A gente, porque é nosso. Porque é nosso, assim. A gente acredita mais em má notícia. Isso, né? verdade. A gente acredita mais em má notícia, então a gente olha para isso aqui, a gente conseguiu transformar isso aqui, Diego, em notícia de repreensão. Isso. Dura e etc. Na hora que a gente fica olhando para esse lado de notícia boa, a gente fala, isso aí não é verdade. Nós não estamos dizendo que não existem coisas duras na Bíblia. Existem coisas duras na Bíblia. Mas a notícia, assim, se você pegar o conjunto da obra, o motivo pelo qual a palavra existe é para trazer a boa notícia, para trazer uma boa nova. E a gente crê mais em coisas quando são duras, né? O pregador vai lá e aí a gente fala, esse chamou o pecado pelo nome hoje. Isso. E é hoje Deus falou. Quer dizer, quando a coisa é pesada, Deus fala. Mas quando é bom, quando é maravilhoso, aí porque a salvação é maravilhosa, de graça, aí a gente fica meio, será que é isso? Não deve ser isso. Tem alguma coisa Mas errada. cuidado para falar isso. Cuidado. Põe o mais, põe uma vírgula sempre aí. o mais. Entretanto, todavia, né? Exatamente. Sempre entra nisso aí. Porque é uma cultura mesmo. Que quando a gente diz cultura, a gente está falando de uma coisa que está no seu pensamento e que age inconscientemente na sua vida, no seu comportamento prático. Exatamente o que acontecia já há muito tempo. O Adventismo, no seu início, sempre acreditou na salvação pela graça, porém teve uma ênfase muito legalista. Como a lei de Deus era muito pisada no meio protestante, os adventistas investiram muito na lei e acabaram perdendo a centralidade da pessoa de Jesus. E uma coisa interessante que ocorreu foi o seguinte: Tiago White, esposo de Ellen White, ele havia feito um quadro ilustrativo para ensinar a importância da lei. Neste quadro, a lei de Deus está no centro e a cruz de Cristo está ao lado. E Ellen White, como uma esposa que sabia muito bem respeitar ao esposo, logo após, obviamente, a morte do seu esposo, Ellen White fez uma reformulação nesse quadro. Ela pediu que a lei fosse tirada do centro
e que no centro se encontrasse a cruz de Cristo. Porque é unicamente por meio de Cristo e não pelas obras que podemos ser salvos. Mas ao mesmo tempo, Ellen White não menosprezou a lei, porque ela quis ensinar o seguinte: Cristo é o nosso meio de salvação e a lei é o resultado de um coração transformado pela graça de Cristo. Então, neste quadro ilustrativo que Ellen White pediu para reformular após a morte de Tiago White, já percebemos que o Adventismo, após Minneapolis, foi saindo de uma ênfase mais legalista para uma ênfase mais cristocêntrica. E isso, obviamente, sem deixar de lado a lei de Deus, que é o resultado da atuação do Espírito Santo e da graça de Deus na vida do indivíduo, de acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 10. Aí, tá vendo? É dessa maneira aí. A gente não consegue relacionar direito, lei e evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, muita gente fala, a gente fala da boca para fora assim: somos salvos pela graça, não pela lei. Mas tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Tem. Né? Exatamente. Então, assim... Mas não tem. A frase está correta, mas não é entendida. Sim. A gente está tentando fazer nesses 2 programas a gente conseguir quebrar as barreiras desse pensamento que a gente tem há muito tempo para poder entender de fato o que a Bíblia está dizendo. O que Lutero já revelou lá na Reforma Protestante. Diego, em Romanos capítulo 7, Paulo fala assim, ó: eu queria fazer o bem, mas eu só faço errado. Exatamente. Primeiro ponto, Paulo está dizendo que faz coisa errada. Isso. Não, para tudo, Diego. Paulo está dizendo que faz coisa errada constantemente. Você sabe que os pais da igreja, quando leram isso, não conseguiam aceitar que aquilo era Paulo. Achavam que Paulo estava dizendo assim, sabe, quando tá falando no geral. Era o ser humano. Porque não é possível que Paulo era pecador daquele jeito. Ele chegou a dizer assim, ó: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu detesto, esse faço. Romanos capítulo 7. Aí ele fala assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Então o que Paulo está reconhecendo ali? Aquilo que a gente já tratou no programa anterior, que diz que a gente já nasce como? Miserável, desventurado. A gente já é assim. E Paulo ainda fala mais, ele fala assim, ó: na mente eu sou escravo de Cristo. Eu quero cumprir a lei de Deus. Porém, mas na carne sou escravo do pecado. Então, na prática, o que acaba acontecendo na minha vida é que o pecado se manifesta porque ele está em mim, está na minha natureza. Mas mesmo que eu já tenha decidido no meu coração fazer diferente. E aí ele se sente preso, amarrado a um corpo de morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? E ele, no verso 25 de Romanos 7, resolve, e ele diz assim, ó: graças a Deus por Jesus Cristo. Exatamente. Cristo é que resolve isso para mim. Percebe, Diego? Que ele põe a solução em Cristo e não nele. Não nele. É. Ele não fala, graças a Deus que eu vou mais na igreja. Isso. Ele não fala, graças a Deus que eu vou jejuar mais. Graças a Deus que eu vou fazer isso ou aquilo. Ele fala, não, graças a Deus por Jesus Cristo. Então, ele agradece por algo que não está nele. Isso. Está fora dele. Ele indica isso como solução. E no verso seguinte, que não devia estar desconectado do capítulo 8. Capítulo 8, verso 1, ele fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perceba que ele não falou, não há nenhum pecado. Ele fala, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Percebe que ele não diz que não há condenação para aqueles que fazem tudo certo. Ele fala para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que é bom demais para ser verdade. E agora, Diego, eu vou olhar no teu olho e falar assim, se é assim, e esse negócio de lei? Não, vamos falar a verdade. Adventista. Certo. Vou chamar você de adventista. Me chama de adventista. Digamos que eu não os fosse. Para com esse negócio de lei, cara. Gosto de guardar sábado, né? Não, para, porque aqui, olha a liberdade que está dentro para nós. E eu não estou sendo irônico, estou falando sério. Certo. Aonde entra a lei nisso aí?
de eu te responder sobre a lei, eu acho que tem uma outra pergunta que vai acabar surgindo antes, então se é assim, então eu posso sair pecando. Paulo falou que pecava o tempo todo. Ele falou, eu não consigo lutar contra o pecado, e é isso, ainda bem que tem Jesus para tirar a gente da condenação. Então eu vou viver minha vida. Então beleza, eu Só faço. não vou matar, roubar, coisa muito terrível. Isso, muito terrível não, né? Não é tão muito terrível, não. O terrível não, mas as outras coisas sim, não tem problema. Começa a pensar assim, só que aí a gente tem que lembrar que o próprio Paulo em Romanos capítulo 6, no verso 1 e 2, ele faz essa pergunta que a gente está fazendo aqui. Ele fala assim, então, já que a graça é tão abundante, a gente é salvo assim, dessa maneira tão maravilhosa, então eu posso sair pecando aí, fazer de qualquer jeito? Aí ele mesmo responde, De modo nenhum. de jeito nenhum. Grifo. Isso. Nós não estamos trabalhando aqui, diz Paulo, né? Não trabalhamos com a hipótese do pecado voluntário, não estamos trabalhando com a hipótese de alguém que vai viver como pecador. Não, aí embaralhou. Exatamente. A gente falou semana passada aqui que não ia colocar mais. Não Que não ia. ia colocar entretanto. E não vamos. Continua sendo aquele que crê em Cristo é salvo. Mas tem um entretanto. Não tem, entretanto. Como não? E o modo nenhum aí? Tem que guardar a lei, então? Então, aí é que tá. Você tem que entender exatamente aonde é que a lei entra. E a lei entra em João, capítulo 14, verso 15. Ali você vai ver bem Cristo falando sobre esse relacionamento da nossa fé com a lei. Ele fala, se, então começa num condicional, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então já sei que está escrito aí. Quer dizer que Deus está dizendo assim, tô vendo você na igreja, tô vendo você aí orando, etc. Você diz que me ama. Mas para provar mesmo que me ama, tem que guardar mandamento. Eu quero ver se você está guardando mandamento. Porque se guardar mandamento, eu sei que me ama. É isso que ele está falando? Deus não conhece nosso coração, né? Ele precisa fazer ali para ele saber. Não, ele quer ver tudo certinho. Perceba, Paulo fala assim, na mente, ou seja, internamente, minha intenção é fazer o bem. Mas na prática, o que você vai assistir é eu falhar. Então, se a gente olhar para a prática, a gente não vai conseguir ver de fato se há uma conversão, se há um desejo de fazer a vontade de Deus. Então, não pode ser essa sua interpretação que você está dando aí de que Deus fica ali, né? Listinha na mão, assim, vamos ver se me ama mesmo. Não me ama. Não fez direito, não me ama. Não é nesse sentido. É no sentido assim, se você me ama, se é real o amor, e o amor é uma coisa que não pode ser fingida. Entendi. Entendeu? Vamos supor, eu ajo de maneira correta e o meu motivo está errado, eu perdi a ação. Vamos supor que a gente esteja num sinal, no farol, para alguns lugares, né? Semáforo. Sinaleira. Exato. E aí chega alguém e me pede dinheiro. E aí eu vou, puxo minha carteira assim e abro na sua frente para você ver como eu sou um pastor gente boa. Sim. E aí tiro um dinheiro bom assim, dou para aquela pessoa. O que eu fiz, o ato em si, ajudar aquela pessoa, isso é bom? A pessoa estava precisando. Precisando. Deu dinheiro. Pronto. Mas, de fato, isso serviu para alguma coisa? Isso foi de verdade bom, no sentido que eu fiz algo bom? Não, porque eu estava motivado pela coisa errada. Eu queria mostrar para você que eu era uma coisa, eu queria exibir meu ego. Eu estava motivado pela coisa errada, embora eu tenha feito a coisa certa. Então, Diego, você está dizendo que o que importa é o motivo, é o que está lá dentro, Exato. a minha intenção. Isso está provado em Paulo, porque ele tinha a intenção boa, mas não conseguia... ele tinha a intenção correta, colocar assim. Porque intenção boa todo mundo acha que tem, né? Então ele tinha a intenção correta, mas ele não, na prática, isso não resolvia, mas Cristo resolvia. Agora, por outro lado, se você tem a prática certa, ou seja, você guarda toda a lei, mas no seu coração você não ama Cristo, por que você está guardando a lei? Peraí, é possível? Na prática não, mas você pode achar que é. Não, mas eu digo, é possível alguém estar na igreja fazendo tudo certo sem amar Cristo? No sentido de fazer a lei, guardar a lei? Você está pensando na de lei? guardar a lei, Não. É possível? É, Tá lá, a pessoa me olhar e me ver na igreja como cristão. E falar, não roubo, não mato, não Isso, minto, não tomo o faço nome de Deus em isso, vão, guardo o devolvo sábado, dízimo, sei lá, tudo isso. canto, etc. É possível. É possível estar lá na igreja e não estar amando Cristo? É possível. É possível. É possível, inclusive, praticar essas coisas por amor próprio. Só dar um exemplo aqui. Se você vai para a igreja porque você quer bênção, você está procurando o que é bom para você. Não, segura isso aí. Peraí. Eu não posso pedir bênção? Não. Você pode. Como é que é esse negócio? Não, você pode, mas se você vai para a igreja para pedir bênção, você está procurando o que é melhor para você. Sim. É amor próprio. Você pode, por exemplo, fazer alguma coisa que é certa para ser reconhecido. Isso é amor próprio. Eu posso fazer o que é certo pelo motivo errado. E aí eu estou me perdendo. Tá, então vem comigo. Primeiro, eu entendo que para me salvar eu não preciso fazer nada.
Nada. Ou seja, Deus me ama pelo que eu sou. Isso. Assim, Ele me ama não pelo que eu sou. Falei errado. Olha só como é difícil. É difícil. Deus me ama pelo que Ele é. Isso. Ele me ama e pronto. E pronto. Ele me aceita como eu sou, mas ele me ama pelo que ele é. Não importa o que eu faço, continua me amando. Sim. Se eu for na igreja, Ele me ama? Ama. Se eu não for na igreja? Ama. Se eu devolver o dízimo, Ele me ama? Ama. E se eu não devolver o dízimo? Ama. Ama? Ama. Ama? Ama. A Deus me ama. Ama. Então quer dizer que quando eu entender isso na plenitude, naturalmente deve gerar em mim um amor por esse Deus. Lógico, na hora que você entende que a salvação é totalmente de graça, a primeira coisa que vem depois do espanto é gratidão. Você começa a se apaixonar por um Deus que morreu no seu lugar. E esse morreu é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando a gente vê Jesus lá no Getsemane chorando e falando, Pai, se possível passa de mim esse cálice, tem gente que acha que Jesus estava com medo da morte. Hoje em dia a gente tem gente morrendo por causas muito inferiores. E morre mesmo. Do que salvar a terra. Você acha que Jesus estava ali com medinho da morte? A palavra é, se possível, passa de mim esse cálice. E cálice, na Bíblia, é o juízo de Deus. O que fazia Cristo passar pelo que ele estava passando eram duas situações. Primeiro, os pecados dos seres humanos todos estavam caindo sobre ele. Então, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Cristo encarna o pecado. Então eu quero que você imagine o seguinte, aquele que nunca pecou, que não sabia o que era sentir o pecado, não sabia o que era ter arrependimento, porque nunca errou, ele começa a se sentir o próprio ladrão, o próprio estuprador, o próprio pederasta. Cristo se sentindo isso. Então como é que ele fica? Ele fica realmente numa situação de extrema tristeza. E para ficar pior, o cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre ele. Ou seja, tudo que o pior da humanidade merece receber de Deus, cai sobre Jesus Cristo. Isso é muito forte, porque o que ele está recebendo ali é o juízo de Deus. Então, muito além das chicotadas, muito além do sofrimento, porque colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, muito além disso está um sofrimento interno que somente ele está vendo, somente ele está sentindo. E só Deus mesmo para passar por isso. Porque um ser humano normal jamais conseguiria passar por essa situação. O Diego, então é o seguinte, cara. Cristo, ele me ama a tal ponto. Então, quando eu digo que Cristo morreu por mim, me deu a salvação, o que é isso? É que eu sou pecador, eu mereço a morte, Isso. mas ele morreu no meu lugar. Isso. Então eu serei salvo não porque eu sou bonzinho, eu faço coisas certas, Não. mas porque alguém pagou o preço que eu deveria pagar. E me entregou isso de graça. Falou, quem quer? E me deu de graça. Quem quer eu dou. Não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Aquele que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Não tinha ninguém nesse mundo que não poderia ser salvo por Cristo. Não há nada que eu possa fazer para ser salvo. Não há nada que você possa fazer para se salvar. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor e pelo seu infinito amor. Quando eu entrego o coração ao Senhor, eu ando agora em novidade de vida. Eu recebo de Deus um novo coração, com um novo propósito, com um novo significado para a minha vida, com novos pensamentos, com uma nova vontade. Uma nova vontade que é dirigida agora pelo Espírito Santo. E quando eu faço essa entrega, o que está escrito lá em Gálatas 2, versículo 20, deve se cumprir em minha vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora é Ele quem opera em mim, tanto o querer quanto o efetuar. Mas não é fácil, porque nós lutamos contra um inimigo difícil de ser vencido. E eu não estou falando de Satanás, eu estou falando do nosso próprio eu. É o meu eu que eu tenho que vencer a cada dia para que Cristo possa reinar. Por isso o convite de Cristo é: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Para que Cristo reine em minha vida e eu viva a vontade dEle, eu preciso matar a cada dia o meu eu, para que Cristo possa viver em mim. Apesar dessa luta ser ferrenha e ser tão difícil vencer esse inimigo, a Bíblia nos traz uma certeza de que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E que nada nesse mundo, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E quando, Diego, eu sou atingido por esse amor, não tem como eu não amar de volta. Não tem. É natural as coisas que eu vou fazendo agora. Isso. Aí eu entendo o amor de Cristo e eu olho para Cristo e falo assim, o que eu faço agora para retribuir esse amor?
Eu quero agradá-lo. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. É, exatamente. Eu preciso fazer. Eu não quero que fique assim. Eu quero fazer alguma coisa para Deus. Não é eu tenho que fazer para poder Deus se agradar de mim. Não, eu quero. É que ele me amou primeiro e agora eu quero. Eu quero. Aí ele fala, então vem. Vai falar de mim para outras pessoas. Isso, você quer? Você quer? Ele fala. Você quer fazer alguma coisa? Quero. Então guarda os meus mandamentos, só isso. E ele fala, guarde os meus mandamentos, porque para as pessoas entenderem e acreditarem no que eu vou falar de Cristo, por causa da cabeça do ser humano, eu tenho que me comportar de alguma maneira aí para salvar o outro. Sim. Mas a minha salvação já está resolvida. Sim, resolvida, exatamente. Eu não estou completando a salvação. Não estou completando a salvação. Como é que faz para se perder? Ela então, já Diego? está completa. Como é que faz para se perder? Para se perder é só fazer o contrário. É achar que fazer alguma coisa vai te levar à salvação. Achar que o teu mérito é capaz de te levar para o céu. Se você pensar assim, é precisamente isso que a Bíblia chama de Babilônia. É precisamente isso que vai fazer você se perder. E quando você fala achar, vem lá do coração, é o motivo. É. Então, olha só, tem 2 textos na Bíblia que a gente quer citar agora. Um é Mateus 7, verso 22. Isso. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, em teu nome profetizei. Isso. O que esse cidadão está fazendo? Ele está dizendo as coisas que ele fez para Deus. Mas é tudo coisa de igreja, Sim, tudo coisa certa. tudo coisa de igreja, exatamente. E Jesus vai olhar para ele e falar assim, ó, não sei quem você é, Isso. né? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para quem que Cristo fala que pratica iniquidade? Para aqueles que dizem que fazem todas as coisas que eles citaram lá. Fazem as coisas da igreja. Em contrapartida, em Mateus 25, você tem Jesus dizendo assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vesti, estava preso e fostes ver-me. E o que o salvo, né? O salvo. Vinde benditos de meu Pai. É o salvo. É o salvo. salvo. É os que estão na direita. Isso. O que eles dizem? Eles dizem, quando foi que a gente fez essas coisas? Não, para tudo então. O perdido é aquele que diz, eu fiz isso. O salvo, É o que não percebe que fez, porque não estava fazendo por fazer. porque ele amou. Ele amava. E aí para onde ele foi? Ele foi lá para os caminhos embalados. Isso. Foi lá para a prisão, foi lá no meio das pessoas. Foi lá... para quem precisava, ele está replicando o amor de Deus. Porque o amor de Deus veio a quem precisava. E agora ele está apaixonado por esse Deus e está fazendo a sua vontade. Eu posso falar que é nesse sentido que Jesus vem como ladrão? Assim, de surpresa? Como assim? Não, porque olha só, o salvo é pego de surpresa. Ah, é verdade. Ele está lá trabalhando. Ele não estava esperando, Ele não está né? vendo. É, ele não estava esperando. Jesus falou, vinde benditos de meu Pai. Ele falou, opa. Eu? Oi? Eu? Eu, sim, você, por causa disso. Mas quando foi que eu fiz essas coisas? Aí Jesus fala, quando fez a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Exato. Não, isso é revolucionário, né? Isso é impressionante. E a Bíblia no Novo Testamento começa a falar disso, que vai ser o tema de um outro episódio, sobre essa questão das boas obras que surgem depois que você está salvo em Cristo Jesus. Mas ela precisa surgir natural, Natural. Por que eu fui salvo? a ponto de eu não perceber que eu estava fazendo. Isso. Não é para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo. Eu nem percebo mais, porque eu amo a Cristo e eu faço aquilo que o meu amor por Cristo pede para eu fazer. Existem 2 extremos no meio religioso quando o assunto é lei e graça, né? Existem aqueles que acham que pelo fato de eu ser salvo pela graça eu não tenho relação alguma com a lei de Deus, mas também existem aqueles que acham que a lei é um meio de salvação. Para nós evitarmos esses 2 extremos, eu vou deixar um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versos 7 e 8, que diz assim, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A primeira parte é bem clara, justificados por graça. Nada do que você e eu façamos nos dá o direito do perdão, nada. Por mais que nos esforcemos, até o nosso esforço é pecaminoso. Então precisamos da graça de Deus. Agora, olha o equilíbrio do texto. No verso 8, Paulo diz assim, fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo coloca as obras no seu devido lugar. Elas não são meio de salvação, não são resultado de, ou melhor, não são forma de alcançar o céu. As obras não me tornam aceitos diante de Deus.
mas elas vão passar a fazer parte da minha vida por causa da atuação da graça de Deus em mim. Por isso, eu gosto muito de uma frase de Martin Lloyd Jones, um autor protestante, que mesmo não sendo um observador do sábado, ele escreveu o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. Júnior, a gente acaba de pensar e conversar essas coisas, e aí eu me lembro sempre daquela pergunta que eu já vi várias vezes na igreja um pregador fazer, né? Quantos estão aqui que iriam para o céu se Jesus voltasse agora? E ninguém levanta a mão, é meia dúzia. Outro. É, um ou outro. Uns 3 assim. Que a gente olha feio e fala, ah lá, vai pro céu. Ele levanta a mão assim, né? Tímido, ele também não levanta a mão com vigor. Levanta a mão assim. Por que isso? Por que a gente vive como se tivesse perdido? Porque a gente não está entendendo o Evangelho. A boa notícia é que nós somos salvos por Cristo Jesus se crermos que Ele fez o que fez e tem poder para nos salvar. E Diego, tá a resposta na Bíblia. Se você perguntar para Jesus, Jesus, eu vou ser salvo? O que Ele diz? Não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria falado com você. Você não estaria assistindo esse programa. Pois eu vou preparar lugar e quando eu for, voltarei para que a gente esteja junto para sempre. Então, se você crê que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu no seu lugar e Ele tem poder de salvar a sua vida, se você crê nisso, agora, aonde quer que você esteja, você está salvo pelos méritos dEle. Amém. Para sermos salvos, não precisamos fazer nada, basta crermos. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. A salvação provém de Cristo e não de mim. Deus não me ama por aquilo que eu sou. Ele me ama por causa de quem Ele é. A graça de Deus transforma nossas vidas de tal forma que passamos a fazer o que Jesus nos pede por amor a Ele. Sobe a letrinha.